A gente tem no século IX, século X, século XI, uma grande produção cultural, muito diferente do que aquela bobajada que a gente aprendeu no colégio, né? Que é a Idade Média, a Idade das Trevas. Foi um período de grande florescimento, de grande crescimento cultural. As universidades que nasceram na Igreja Católica nasceram nesse período, né? E muito por causa do quê? Da educação clássica católica. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Dádiva Cast. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né? Pessoa que eu conheço já há muito tempo também e muito especial para nossa família. Eu sou o Mário, estou aqui com Ana Lúcia. e hoje nós estamos aqui com o Rodrigo, né? Fundador da comunidade Árvore da Vida, professor, né? Também tem a Academia da Vida e dono do Colégio Vera Cruz, que é onde os nossos filhos estudam, graças a Deus. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, por poder estar aqui conosco e partilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês. Então, hoje a gente queria começar, inclusive, Rodrigo, começar do começo, como diz o outro, né? Sim. Na sua vida, né, acadêmica como professor, você formou na Federal, onde foi? Formei na UFMG em 97. Em 97 e já começou a dar aula já. Já comecei a dar aula no mesmo ano. Eu lembro no finalzinho do ano me convidaram para assumir umas aulas de recuperação no antigo Colégio Dom Cabral, que hoje é claretiano, né? Sim. Fica ali do lado da Igreja de Lourdes. Então ali eu comecei já em dezembro, lembro até o dia, né? Foi 15 de dezembro, eu marco ali como o dia que eu comecei a dar aula, pisei na sala de aula a primeira vez. Então já vamos aí para quase 30 anos, né? Nossa. De sala de aula. Muita estrada. Muita estrada, graças a Deus. Isso. Mas nessa época você já tinha a comunidade Árvore da Vida, não? Nessa época aconteceu muito assim concomitante com a fundação. Eu estava fazendo um retiro de discernimento na época, né? Saí do retiro e fui trabalhar, já fui para a sala de aula. E no ano seguinte nós fundamos a comunidade. Foi em junho de 98 e estamos aqui na Arquidiocese já desde essa época, já graças a Deus assim, com os estatutos aprovados, né? Comunidade Árvore da Vida hoje é uma associação privada de fiéis, desde 2006 já. E temos aqui o trabalho no Brasil, em Belo Horizonte e no Moçambique, né? Isso. Esse trabalho em Moçambique tem um pouco da educação também, né? Tem um pouco da educação. Lá em 2020 nós começamos uma escola infantil, a escolinha Sol do Amor. Escolhemos esse nome em homenagem a Santa Terezinha, que é padroeira da comunidade, e também, né, agora do Colégio Vera Cruz. E lá no local que nós trabalhamos não havia educação infantil. Então tinha uma escola lá de primeiro até nono ano, a gente diz assim, né? E as crianças já entravam para essa escola sem saber pegar no lápis, né? Você imagina o que é isso? Nossa. Já tendo que saber ler, escrever e tudo. Então, ou a família ensinava, ou então já entrava na escola com muitas dificuldades, Já né? defasado. E montamos esse colégio, essa escola. Hoje atende mais de 100 crianças, graças a Deus. Nós começamos com 12 crianças só. E já funcionamos há 5 anos. E realmente mudou bastante a realidade lá do local onde nós estamos, né? E a escola lá também com a aprovação da cidade, Sim, nós fomos do MEC de convidados. lá, vamos dizer É, assim. vamos dizer assim, nós fomos convidados para lá em 2018 pelo bispo da época, já faleceu, Dom Lerma, mas começamos com a escola 2 anos depois. Sim. E aí, tudo com a aprovação da diocese, também da localidade lá, né? E é a primeira na região. Lá, a nossa região tem quase 5 mil pessoas que moram em uma vila pequena, mas em termos de educação, graças a Deus, já mudou muito lá, né? Ah, mas é uma cidade pequena, uma É uma vilazinha, a gente diz. Tem Entendi. lá é um pouco diferente aqui do Brasil. Essa vila se chama Vila Monéia, pertence a um distrito ali do lado, que é o distrito de Gilé. E o distrito pertence a uma cidade mais conhecida, que é a cidade de Nampula. Entendi. E o carisma da Árvore da Vida já era formação, educação? Qual que é o carisma da comunidade em si? Então, o nosso carisma está aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, crucificado, que é a árvore da vida. Ele na árvore da vida, na cruz. Para que a gente possa fazer a experiência de amor, de intimidade com Ele e ser levado a curar as feridas dele no mundo inteiro, onde Jesus está ferido, né?
Então, nós Uhum. percebemos desde o começo da comunidade que um dos locais onde Jesus estava muito ferido na própria igreja era por causa da falta de formação das pessoas, né? Então, a gente sempre começou a trabalhar com retiros, formações, cursos, desde o começo da comunidade. E isso também acabou transbordando no nosso trabalho mais recente ligado à educação, que é a Academia da Vida, né? A Academia da Vida é um transbordamento do trabalho da comunidade Árvore da Vida, porque através dela a gente alcança também famílias e pessoas ligadas à educação com cursos de formação já desde 2020, né? Aí, depois da fundação da comunidade, né? Que foi junto com a sua formação como professor. Isso, Você rodou outras escolas, obviamente, né, na sim. escola, em Belo Horizonte. E você já deu aula em muitas outras escolas católicas de Belo Horizonte? Já dei aula em bastante escola, bastante colégio católico aqui em Belo Horizonte, né? E mesmo os colégios que eu não pude atuar, a gente acaba conhecendo muito, porque encontra com muitos profissionais de outras escolas, Uhum. conhece assim bem por dentro. Os colégios sempre foi a minha preferência, porque desde essa época eu já tinha, né, essa vida dentro da igreja e queria trabalhar exclusivamente em colégios católicos. Mas como estava começando a trabalhar, né? Então você não pode Não ficar tô podendo escolhendo escolher muito, muito. né? Então, mas trabalhei também em outras escolas que não eram católicos, não eram confessionais, né? Mas sempre procurei seguir esse caminho, né? Mas é claro, de 30 anos para cá, muita coisa mudou, né? Dentro da educação, inclusive dentro da educação católica. E isso também é que me fez seguir os caminhos onde eu tô hoje, né? Onde você tá hoje. E lá tá, a sua família, você vem do berço católico. Isso, toda a minha família é Então católica. você já é católico desde que nasceu e sempre teve na igreja. Você não teve nenhum processo de Tive um conversão. processo de conversão porque a minha família me deu toda a formação católica, mas, como se diz muito hoje, né, eu era católico de BGE, né? Ah, tá. Então, assim, só ia à missa, mal ia à missa, mas vivi a minha experiência primeira dentro da Renovação Carismática, num grupo de oração ali na paróquia Santo Antônio da Pampulha. Na época era quem estava ali no grupo ainda era o Miguel Martini, né, já falecido. Aham. E minha experiência de conversão foi todo ali junto da comunidade que ele fundou, que é a comunidade Cresap, né? Uhum. E isso foi em 93. Ah, sim. Então eu tinha ali 19 anos. Tá. E a partir daí que eu comecei realmente a atuar mais na igreja e depois de 5 anos que começamos com a comunidade, né? Então, enquanto você estava na faculdade, estudando para se formar, você estava no seu início da sua vida de católico de Da minha verdade, vida vamos de dizer assim. católico. Inclusive, assim, eu entrei na UFMG em 92, ainda não tinha vivido essa experiência. Em 93 vivi essa experiência. Eu entrei e fiz lá o curso de física, né? Foi meu curso de física. Uhum. E quando foi em janeiro de 94, eu fiz trancamento total de matrícula para fazer uma experiência missionária no sul de Minas. E o pessoal já fala que físico é louco, mas o pessoal achou que eu estava louco mesmo, porque meus colegas não entenderam assim, absolutamente o que tinha acontecido, né? E vivi 6 meses, um semestre essa experiência missionária. Foi muito rica também. E depois já continuei a atuar aqui em Belo Horizonte, né? Dentro da igreja, lá junto à Cresap, na renovação carismática e também com a comunidade, né? E a federal é bem diferente do que é hoje, né? Muito diferente, Você né? conseguia entrar só para estudar, né? Consegui entrar só para estudar, né? E eram até fisicamente, vamos dizer, sem estrutura era diferente. Eu voltei lá há alguns anos no lugar onde eu estudei, assim, tem muita coisa assim já destruída. É triste, bem triste. É, eu de vez em quando eu passo por dentro da federal para cortar caminho, por algum trânsito, alguma coisa que a gente passa ali por dentro e assim, é difícil. É, Você vendo o jeito das pessoas que estão lá, principalmente dos alunos, sim, né? principalmente dos É uma alunos. coisa complicada. Foi até uma conversa que a gente teve recente, É. uma preocupação. Assim, hoje a gente se sente resguardado com a primeira infância dos nossos filhos num colégio católico, mas Uhum, o que será do futuro, né? A uhum. universidade que ele vai frequentar. Sim, sim. Porque realmente eu desconheço alguma instituição que Uhum, siga os nossos princípios. Infelizmente, inclusive a PUC, eu já tive alguns uhum, relatos bem tristes lá. uhum. Então é uma preocupação, mas a cada dia o seu tempo, né? É. Isso, graças a Deus, assim, já está havendo um movimento muito bom também de resgate, até das universidades, né? Eu sempre recomendo para quem me pergunta a Uniítalo, né, lá de São Paulo,
É uma universidade que está passando por uma transformação muito grande, uma catolização muito grande de toda a universidade. É. E assim, quem puder acompanhar vai ver assim que realmente tem muita coisa boa sendo feita lá. Tem cursos assim excelentes que estão sendo assim muito transformados, curso de história com o professor Rafael Nogueira. Agora tem uma pós-graduação que está sendo divulgada pelo professor Vitor Sales, que é ele que está à frente dessa pós-graduação em doutrina social da igreja. Então tem muitos cursos assim bons. Então tem bastante esperança aí pra gente no futuro. É. Que bom. A Unito ainda tem cursos virtuais, né? Tem cursos virtuais, cursos à distância. Inclusive, é um pensamento nosso também a gente poder ter um polo aqui em Belo Horizonte, da Unítalo, para poder facilitar ainda mais para o Sim. pessoal que está indo para a Porque eu estava universidade. até conversando com a Ana, porque o que acontece? Faculdade, eu conheço, eu sei da Unítalo porque o Guto do Santo Flow, ele ficou um tempo gravando lá dentro, né? Ele Uhum. fala muito da Unítalo. Mas. E a outra faculdade que eu sei é a Mar Atlântico, que é do Ítalo, Uhum. Sim, sim. né? Até onde eu sei, a Mar Atlântico é só presencial. Uhum. Mas a gente não sabe de outras. Aqui em Belo Horizonte não tem. Não temos. Realmente aqui Então, não assim, no nosso caso aqui, nossos filhos estão pequenos, até chegar lá, nossa esperança é que venha a ter, né? Ainda demora muito. Mas a gente percebe, assim, uma sede, uma demanda muito grande de pessoas em busca de uma educação nessa qualidade, né? E uma educação de verdade, que não Uhum. seja ideologizada, não Uhum. sei nem se existe essa palavra, Sim, sim. mas. E não encontra. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, não encontra. E assim, eu particularmente, eu faço alguns cursos virtuais, até por conta que a grande maioria dos cursos são em São Paulo, né? Mas fazer o curso presencial é diferente. Pelo menos para mim, completamente eu diferente, claro. consigo absorver muito melhor o Sim. conteúdo, né? E a gente ter uma faculdade, né, com uma qualidade dessa para um ensino presencial aqui em Belo Horizonte, eu acho que é fundamental. É muito importante, sem dúvida nenhuma. Embora a gente já tenha assim uma mentalidade hoje bastante diferente em relação aos estudos, né? Porque nós estamos falando aqui de formação acadêmica, Sim. então para isso a gente precisa da universidade, mas hoje a gente tem muito mais recursos do que a gente tinha antes, há 5 ou 10 anos atrás, como você mesmo está falando dos cursos que você Sim. faz, que a gente faz e que são extremamente enriquecedores. Sim. O próprio trabalho da educação clássica católica, a gente tem hoje uma pós-graduação em educação clássica pela FASEM, Faculdade Serra da Mesa, muito boa pós-graduação. Ela é encabeçada pelo professor Joel Gracioso. Eu fiz essa pós-graduação e assim, é muito boa. Mas em termos de educação clássica, para você conhecer hoje, você tem que estudar praticamente por conta própria, né? É. Porque você não vê absolutamente nada disso em nenhum curso de pedagogia ou dentro das faculdades que estão ligadas à educação, né? Não se fala disso, né? Pois é. E aí, tipo assim, se a gente for pensar, quem está estudando pedagogia hoje nas universidades são os nossos futuros professores. Exatamente. E eles vão ensinar o que nas escolas? Isso, É exato. o que eles aprenderam. Então, assim, a gente fica. Quem faz os cursos da Academia da Vida de educação sempre dá o retorno assim, fica chocado porque nunca ouviu falar o que a gente estuda lá dentro do curso de pedagogia, né? Pois é, mas vamos supor, uma pessoa que estuda na Academia da Vida, mas que ela não é formada em pedagogia, não dá ela o direito de ser professor. Não dá o direito de ser professor. Então, né? isso eu falo assim, isso limita. Limita porque. Você vai, é por conhecimento próprio. Sim, com né? certeza. Apesar do que hoje também, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas antigamente, aí até pouco tempo atrás, as pessoas buscavam um curso de universidade pensando no que ela vai ser para ela trabalhar. Então a preocupação não era o que ela ia aprender, era o que ela ia fazer para ganhar dinheiro. E hoje o mercado já não exige mais tanto assim o cara ser formado ou não, em alguns casos, obviamente. Uma medicina, obviamente, o cara tem que ser formado. Para ser médico, não tem jeito de ser médico pro YouTube, né? Mas determinadas profissões, você não tem mais aquela exigência que tinha antes. Se você tem uma graduação, você já está na frente do outro. Porque a graduação, no nível que está, não tem diferenciado tanto uma pessoa da outra a níveis profissionais. Sim, sim. Né? É por isso que a gente tem investido bastante nessas formações, porque para aquele que já tem a graduação, já tem a certificação, é um acréscimo assim enorme para a formação dele.
Agora, realmente, como a nossa, por exemplo, em termos de educação, para você trabalhar com educação hoje, trabalhar na sala de aula, você precisa passar por essas graduações. Agora, uma vez ele fazendo isso, mesmo, e tem muitos cursos hoje que oferecem, por exemplo, uma graduação à distância, até de pedagogia, não Tem, é? tem curso, eu lembro que eu olhei, porque eu gosto muito de história, né? Sim, Então eu lembro que eu olhei, não lembro mais qual faculdade que era, mas que dava um curso, tipo assim, eu sou formado em publicidade e propaganda. Nunca atuei, mas eu sou formado em publicidade e propaganda. Aí eu procurei um curso de história, e aí tinha, tipo assim, eu conseguia fazer o curso de história à distância, sim, e esse curso me dava condições de dar aula, de dar aula, de lecionar exato. depois. Então, hoje a gente tem esse caminho também, que às vezes é um pouco mais curto, e que a pessoa pensa, não, mas não vai ser um curso bom. Mas é o que a gente está conversando aqui. Qual curso que é bom É. hoje? A qualidade dos cursos. Vou dar um exemplo da engenharia que meu filho mais velho fez, né? Quando ele começou a engenharia de produção na PUC, eu perguntei logo no começo: o que você está vendo em cálculo? O que ele disse para mim era a matéria que correspondia ao terceiro ano do ensino médio, porque a PUC já tinha feito um nivelamento de alunos, que os alunos estavam chegando na universidade sem saber a matéria do ensino médio. Então ele gastava o primeiro ano todinho vendo só a matéria do ensino médio para depois poder ver o cálculo, né? Quando eu entrei na faculdade não tinha nada disso. O pau já quebrava desde o primeiro semestre, né? Exatamente. Não tinha nada disso. Então, quer dizer, a qualidade dos cursos caiu demais nas últimas décadas, muito. Então, também não é garantia de nada que a pessoa vai ter um diploma e vai sair aí pronto para estar atuando no mercado. No caso dos professores, eu posso dizer para vocês ainda mais, porque os cursos são muito ruins, muito fracos, e a maioria das pessoas ainda tem a mentalidade de que faz aquele curso e pronto, já tô preparado para ir para a sala de aula, e não é assim, né? Então, por isso que a gente está investindo muito na formação de profissionais da educação, ou pais, mães que estão ligados ali à educação dos próprios filhos, né? Me Entendi. explica uma coisa, Rodrigo. Quando que o Rodrigo encontrou a educação clássica católica? Você falou que não é tão acessível, que não se encontra isso nos cursos de pedagogia, mas quando que você se deparou e aí aprofundou nessa metodologia? Então, assim, tem uma forma que eu posso dizer assim, mais explícita e uma mais implícita. Mais implícita é porque, como eu sempre apontei a minha vida para o ensino católico, e já sabia assim o que eu precisava fazer em sala de aula desde o começo, ali eu já tocava, vamos dizer, a essência da educação clássica católica sem saber o que eu estava tocando. Então, essa prática já tinha dentro de mim, dentro da minha atuação em sala de aula, mesmo sem eu ter a noção do conceito, da ideia do que era educação clássica católica. Mas nós fomos, assim, muito beneficiados, né, pelo professor Olavo de Carvalho, né? O professor Olavo de Carvalho foi um grande mestre de muitas pessoas e que trouxe de novo à tona esse tema a partir do que ele já estudava, do que ele já conhecia, e muitas pessoas foram despertando para isso ao longo vamos dizer assim, dos últimos 20 anos. Quando eu toquei esse assunto assim de uma forma mais profunda, mais específica, para conhecer nas entrelinhas a educação clássica católica, foi o momento em que o mundo parou, né? Que foi em 2020, né? 2020 a gente foi mandado para casa para dar aula dentro de casa. E no primeiro mês, até um mês e meio ali, a gente não tinha ainda nem uma plataforma para dar aula para os meninos. Então, já desde o primeiro dia que eu pisei em casa, eu falei assim: pronto, agora é a hora de eu começar a estudar e meter a cara no que eu realmente acredito, né? E ali eu comecei a fazer os meus primeiros fundamentos teóricos dentro da educação clássica católica, né? E, para minha surpresa, assim, quando a gente vai fazendo esses estudos por conta própria, você vai articulando, né, com um monte de ideias que, de certa forma, já estavam dentro de mim, né, ligados à educação católica. Então, na verdade, foi um contato com uma teoria, com um estudo de educação clássica católica, que se fundiu com uma vivência que eu já tinha na minha vida como professor, né? Mas esse despertar do intelecto, ele é fundamental para que a gente possa ter a certeza daquilo que você está fazendo, aumentar suas convicções e dizer assim, bom, realmente o caminho é esse. O que eu pensava só por hipótese é a verdade sobre educação. A gente nunca deveria ter aberto mão desse modelo de educação, porque é a educação que a igreja sempre propôs. Então, eu, como católico, professor,
que queria que essa educação fosse para frente, fosse adiante, e não conseguia ainda dar nome aos bois, né? Tudo foi aparecendo assim com muita clareza na minha frente. Eu falei assim, então realmente é isso, vamos continuar por aqui, né? Legal. Entendi. Muito legal. E assim, nessa época você dava aula em qual escola? Nessa época eu estava, 2020, eu estava no Colégio da Arquidiocese, que é o Colégio Santa Maria, e estava também no Colégio das Clarissas Franciscanas, que é o Sagrada Família, né? Ainda não estava lá em Divinópolis, porque foi nesse ano 2020, assim, aquelas coisas que a gente vê, a mão de Deus mesmo, nesse ano 2020 que eu recebi a notícia que eles iam abrir em 2021 um Colégio Magnífica, né? Lá em Divinópolis. Então, naquele momento, eu imediatamente já mandei a mensagem para o Eduardo Rivelli, que eu já conhecia, porque a Árvore da Vida teve uma missão lá em Divinópolis por 10 anos. E nós nos conhecemos lá naquela época, de 2008 ali em diante. E aí ele falou: não, realmente, a gente está abrindo um colégio. Eu peguei o carro, saí daqui de Belo Horizonte, fui para Divinópolis. Ele falou assim: vem aqui numa reunião de pais, a gente está apresentando o colégio. E aí depois ele me atendeu em particular e falou: o que que você quer? Aí eu falei assim: você não vai me deixar de fora do colégio. Né? Eu quero dar aula aqui, mas você vai sair de Belo Horizonte para dar aula de Divinópolis? Eu falei assim: você sabe melhor do que eu como é que está a situação da educação lá em Belo Horizonte. Porque o Eduardo já estudava há um tempo, já há alguns anos, a questão também da educação, né? Junto com o Padre Paulo Ricardo e tudo. E aí eles me acolheram lá muito assim, generosamente. Eu comecei a dar aula lá já quando o colégio abriu em 2021, né? Então, 2021 aí eu fiquei nesses 3 colégios. Ah, e aqui em Belo Horizonte, a gente tem, além do Veracruz, a gente tem mais escolas com essa educação? Olha, havia uma proposta, né, de educação clássica católica, num colégio que eu também trabalhei recentemente, né? Mas eu me desliguei do colégio justamente por causa disso, porque a proposta inicial depois foi sendo deixada de lado. E então, assim, o Colégio Veracruz, que é o colégio que nós abrimos esse ano, e eu falo isso assim, não é com alegria, não. Eu falo com tristeza. Eu vou dar um exemplo para vocês, abrindo um parênteses. Ninguém chega e diz assim: olha, venha para o grupo de oração Línguas de Fogo, o único que converte na Igreja Católica. Por quê? Porque isso seria triste, né? Sim, com Você certeza. dizer só no meu grupo que as pessoas experimentam a Deus. O nosso desejo é que a educação clássica católica esteja espalhada em Belo Horizonte e em muitos outros colégios, né? Mas, assim, do meu conhecimento, assim, verdadeiro, é só o Colégio Veracruz até agora que realmente trabalha com educação clássica católica. Embora eu recomende muito, gosto demais das pessoas lá do Colégio Alta Vista. Conheço a Virgínia, o Otávio, a Juliana, que não tem uma proposta num colégio de educação clássica católica, mas é uma educação católica e com uma proposta muito bonita também, que é da educação personalizada, né? Então, sempre que vem conversar comigo alguém sobre colégio, eu falo do nosso colégio, Veracruz, e também falo do colégio deles, né? Que é um colégio também Alta muito Vista. bom, né? Uhum. E em Minas Gerais, temos. Você falou do Magnífico. O Magnífico foi o primeiro? Assim, em Minas? Olha, que eu tenho notícia aqui em Minas foi o primeiro colégio de educação clássica católica. Eu não conheço assim outros colégios mais velhos que o Magnífica. Ele começou em 2021. Mas hoje, com a graça de Deus, a gente já tem assim muitas outras frentes de colégios de educação clássica católica. Em 2022, eu pude ajudar durante 1 ano e meio na formação do Colégio Santa Terezinha do Menino Jesus, que é de Ipatinga. Então conheço lá também o Fernando e a Kelly, que são fundadores do colégio. Colégio excelente em Ipatinga, de educação clássica católica, né? E a Academia da Vida hoje trabalha em mais 7 cidades, né? Lagoa da Prata e Bom Despacho vão abrir colégios ano que vem. Colégio Farol em Bom Despacho, colégio do Instituto Peregrino em Lagoa da Prata, De educação de clássica católica. educação clássica católica. Também a gente atua em João Monlevade no Centro de Estudos, que é o Dominus Estudos, que é de educação clássica católica. Em Itabira, o Colégio Sancti Angeli, que é de educação clássica católica, né? Eles fazem também a formação conosco. E mais 2 projetos que a gente atende, que é Conselheiro Lafayette, que é da Associação Sagrado Coração de Jesus, e Ouro Branco, que é um grupo que começou agora,
que também está voltado para esse modelo de educação. Eles estão começando agora, na verdade, o projeto. E em Lagoa Santa vai ter também ano que vem, Colégio Sagrada Família, né? Eu conheço lá diretamente a Sabrina de Almeida, com um grupo que também a gente começou agora em agosto, em julho, agosto, com a formação deles, para poder assessorá-los também nesse sentido, né? Então, é por isso que a gente mantém o trabalho da Academia da Vida, mesmo tendo o Colégio Veracruz. Porque a gente entende que esse modelo de colégio, ele tem que se espalhar cada vez mais pelo Brasil, né? Aqui em Minas Gerais e pelo Brasil inteiro. E também dizer assim uma notícia excelente, né? Eu trabalho junto da editora Nitrinos, que é a editora que produz material de educação clássica católica, e essa editora hoje já atende mais de 70 escolas no Brasil. Então, Maravilhoso. como é um material de educação clássica católica, né, e já está sendo atendido assim, sendo usado por dezenas de colégios, a gente percebe que já no Brasil esse movimento está crescendo Tá muito, crescendo. né? Graças a Deus, né? E assim, para fundar uma escola, os fundadores têm que ser professores? Não necessariamente. Ou pode ser, o cara é um administrador de É, empresa, não, pô, eu quero fundar uma escola. não precisa ser Obviamente, professor. os profissionais que vão dar aula têm que ser professor, isso Sim, é sim, óbvio. sem dúvida. Mas para você fundar uma escola, você tem que ser professor ou tem que ter uma orientação de algum pedagogo, alguma coisa para fundar a escola? Para a abertura da escola, porque aí depende também de qual vai ser, vamos dizer assim, o rosto jurídico, né, da escola, não precisa você ser professor ou estar ligado à pedagogia. Mas certamente você vai precisar dessa assessoria para você poder desenvolver todos os trabalhos lá, porque algumas funções dentro do colégio necessitam de pessoas que sejam pedagogas, né? Por exemplo, coordenação pedagógica, né? A própria direção do colégio, Sim. que até a princípio você consegue uma licença para você dirigir o colégio sem ainda ter concluído a pedagogia, mas você vai precisar de um pedagogo ali à frente, né? Uhum. Então, não é problema para você dar o start, né? Você começar. Mas precisa ter um trabalho muito sólido ligado à pedagogia, e aí que está o grande desafio, que eu acho que com a gente no Veracruz foi um dos grandes milagres que aconteceram. Que assim que a gente tomou a decisão mesmo de abrir o colégio, nós abrimos uma formação, porque a gente sabia que muitos profissionais da educação, católicos, bons católicos, iriam querer esse modelo de educação. E estavam perdidos por aí, né? Uhum. E aí, quando a gente anunciou, apareceram mais ou menos 50 pessoas para fazer a formação. E dessas 50 pessoas, a gente pôde selecionar mais de 20 pessoas que estão atuando conosco hoje, né? Quer dizer, o pessoal estava por aí atuando, tinham professores que estavam até assim desistindo já de trabalhar porque não aguentavam mais trabalhar em colégios, porque é muito difícil você querer levar adiante a proposta católica em ambientes que não são católicos, né? Sim. Porque aí a gente pode até pensar assim, poxa, mas e os colégios católicos em Belo Horizonte? Eu posso dizer assim, sem medo de errar, nós estamos vivendo aqui uma praça de guerra. Aqui na educação de Belo Horizonte, estamos vivendo uma praça de guerra porque há uma grande confusão sobre educação e principalmente sobre o que é a educação católica, né? Porque uma coisa é você ter um nome de colégio católico, outra coisa é você ensinar ali dentro realmente o ensino católico, que teria que ser de acordo com os princípios do Evangelho, de acordo com o que a Igreja Católica ensina. E a gente não pode entrar aqui no mérito de se eu tenho a visão A, B ou C de igreja. É o que a Igreja Católica ensina, né? Sim. Então, eu atuar em colégio, como eu atuei, onde colégios católicos, confessionais, onde se defendia o aborto, dentro do colégio católico, e as pessoas que estavam na coordenação e na sala de aula, os professores aplaudiam os trabalhos dos alunos e diziam assim, parabéns, porque esse trabalho foi excelente. Isso é o fim da picada, né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa dentro do colégio católico já mostra que o colégio não está sendo católico, né? Sim. E um deles, inclusive, quando eu deixei o colégio, eu conversei com o diretor, comunicando a decisão, e eu tinha encontrado há pouco tempo com o diretor na missa, Uhum. numa paróquia. E falei com ele assim: eu sei que você é católico, você participa da missa, porque eu já encontrei com você na missa, mas você sabe que aqui dentro não se pratica nada do que a Igreja Católica ensina. Você não tem os professores na sua mão, você não tem instituição na sua mão, você me conhece e sabe que é por isso que eu estou saindo. Não tem nada contra você ou a instituição aqui em termos de acolhido que vocês fizeram, etc. Mas não dá para comungar com essas ideias, né? Sim. E ele ficou assim bem espantado, mas falou: não, vai em paz.
né? É isso mesmo que você acredita e tudo, né? E eu tive que tomar essa decisão porque chegou num ponto que não era mais possível atuar nessas escolas. Eu sentia assim que de alguma forma eu estava sendo cúmplice de tudo aquilo que estava acontecendo ali dentro. E eu falei assim, não dá mais para continuar assim, né? E isso me deu mais impulso para o trabalho da Academia da Vida. Que aí realmente eu falei assim, eu vou me concentrar aqui em poder propagar cada vez mais a educação clássica católica para todos aqueles grupos que quiserem, né? Nós começamos com um grupo de famílias que me procuraram para poder orientá-las, assim que foi a primeira turma, que foi o primeiro curso, e eu estava orientando pais que estavam assim, completamente apavorados com a educação dos filhos, né? E como fazer e tudo. E depois é que nós fomos alcançando outros grupos que eram grupos que abriam colégios, né? E como eu falei para vocês, com a graça de Deus, logo surgiu o Magnífica, eu fui para lá. E quando estava no primeiro ano, lá pelo meio do ano, eu já falei com o Eduardo. Falei assim: olha, eu vou largar todos os colégios em Belo Horizonte. Então, minha disponibilidade aqui é total para o colégio, né? E aí comecei a atuar lá 3 dias na semana, né? Comecei a ir lá 3 dias na semana. E realmente o que eu encontrei lá foi uma coisa assim que eu nunca tinha vivido na minha vida de professor. Se eu tenho quase 30 anos, tanto eu fiquei 25 anos trabalhando sem ver o que eu vi lá no colégio de Divinópolis, né? E ali, claro que eu aprendi muita coisa, porque aí eu vi a educação clássica católica na prática, né? É. Aquilo que eu já tinha estudado antes, eu pude ver ali como realmente fazer a educação católica acontecer. Então, você imagina o que é você ter a Santa Missa todo dia, adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Os meninos rezando na sala de aula, procurando o sacerdote para confissão. Falei, gente, que mundo que é esse que eu tô, né? Que eu nunca imaginei que podia acontecer isso, né? E depois aconteceu ano passado, né? Tudo convergiu para que a gente abrisse o Colégio Veracruz, graças a Deus, assim, deu muito certo, né? Uma dúvida que eu tenho é qual que é o posicionamento do MEC, assim. Eu não entendo muito, por isso que eu gostaria que você me falasse um pouquinho. A obediência à igreja, a obediência ao MEC. Eu sei que tem algumas orientações que não condiz com a nossa fé, Uhum, mas até que ponto a gente pode ir? Se tem alguma nomenclatura, por exemplo, que eu já ouvi falar sobre colégio confessional, o que uhum. que a gente consegue trabalhar para a gente não ir para as ideologias e manter sim o evangelho? Então, nós temos desde 2006, se eu não me engano, 2005 ou 2006, um acordo que o Brasil fez com a Santa Sé, né? É um tratado que nós assinamos com a Santa Sé e que garante, entre outras coisas, a liberdade de ensino para a Igreja Católica e, portanto, quer dizer, não pode ser proibido vamos dizer, proibida nenhuma instituição que, mesmo que aberta por leigos, de fazer o ensino católico dentro de um colégio. Então, nós temos essa liberdade de poder abrir um colégio e esse colégio ser católico e a gente ensinar ali a doutrina católica, né? Claro que os colégios católicos já existiam antes disso, mas a partir desse acordo entre o Brasil e a Santa Sé, isso ficou mais firmado ainda e não pode haver nenhum tipo de proibição, nem pelo MEC, de nada em relação a isso. O que acontece é que nós temos hoje no Brasil cada vez mais um movimento para unificar todos os processos de educação no país, o que é um grande contrassenso, né? Porque você tem um país de dimensões continentais e você quer que a pessoa que faça a prova do Enem no Acre, em Roraima, na Amazônia, né, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, receba a mesma prova, com a mesma medida, sendo que o ensino aqui no Brasil tem níveis diferentes, categorias diferentes e realidades até culturais completamente diferentes, né? E dentro dessa perspectiva foi criada também a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. É o currículo comum para o Brasil inteiro. Que é outra bobagem. Por quê? Porque você quer que todas as pessoas no Brasil sigam a mesma cartilha de aprendizado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um elemento cultural lá do norte, o outro no nordeste tem outro elemento cultural, o outro no sul tem outro elemento cultural. Mas não, você tem que seguir uma cartilha que unifica tudo aquilo que tem que ser dado em sala de aula, né? E dentro dessa cartilha, é claro que não faltam as pautas cheias de ideologia, né, que estão propostas para que isso seja ensinado nos colégios. Mas é um texto assim muito mal feito, né? É um texto muito mal feito e que, de certa forma, dá liberdade também para que você trabalhe aqueles mesmos temas
sem você deixar de seguir o que é a orientação do Ministério da Educação, mas ao mesmo tempo imprimindo a marca do seu colégio. Porque, graças a Deus, isso ainda é garantido para todas as instituições, né, para todos os colégios que são abertos. O colégio ele tem o seu regimento, e o nosso regimento ele fala com muita clareza sobre o ensino católico, de uma forma explícita, o que nós estamos buscando. Nosso regimento fala que o que nós queremos é levar os nossos alunos para o céu, né? Para a santidade. Nosso regimento diz isso, não há nada que proíba isso. Né? O que se pede é que você contemple aquilo que é o mínimo que o Ministério da Educação pede, né? Então o MEC, por exemplo, ele não pode chegar lá na escola e falar assim, aqui vocês têm que, por exemplo, falar sobre ideologia de gênero. Exatamente. Essas coisas eles não podem obrigar. Não podem porque dentro da perspectiva católica, né, não é isso que é ensinado. Isso. Então nós temos a liberdade de não ensinar isso em sala de aula, né? Entendi. Então, assim, pelo menos por enquanto a gente está protegido Por disso enquanto nós estamos protegidos, né? dentro da escola. Exatamente. Mas o que é triste, né, que a gente também está conversando aqui, é que muitas instituições católicas se deixaram engolir por esse tipo de pensamento, né? Sim, porque aí a linguagem neutra entrou dentro de muitas escolas católicas, principalmente as escolas muito grandes. Exatamente. Porque aí imagino eu também que seja um pouco mais difícil até de conter, porque como a escola é muito grande, você tem que ter muitos profissionais, e aí a gente volta lá no início, Sim. que os profissionais foram formados dentro das universidades que nós Isso, temos hoje, exato. com cursos de pedagogia iguais aos que a gente tem hoje, então eles ensinam aquilo que eles aprenderam, enfim, é um ciclo. É por né? isso que um dos eixos principais da educação clássica católica é a figura do mestre, né? Porque é ele que vai transbordar para os alunos o rosto de Cristo. Então, se essa formação não acontece, o aluno não recebe o que ele precisa receber. Por isso que eu falei que esse foi um dos grandes milagres no Colégio Vera Cruz, porque a gente conseguiu que os professores que estivessem lá realmente fossem professores comprometidos com a fé e que busquem um caminho de santidade, de virtudes e transbordem isso para os alunos, né? Agora, o que aconteceu nessas instituições que também foram crescendo muito? Não se cuidou da formação dos professores. Então essa formação se perdeu. E aí você simplesmente assim, não, precisamos aumentar as turmas, precisamos aumentar, ter mais alunos, precisamos fazer o colégio crescer, e aí você chama qualquer profissional para estar ali à frente de uma sala de aula, né? E esse profissional, se ele está deformado por ideologias, é isso que ele vai passar para os alunos, né? E a visão da escola também passa a ser muito mais financeira do que educacional. Exatamente, do que Vamos educacional. crescer a escola, aumentar a turma, aumentar aluno, aumentar a receita, aumentar o meu ganho. Que é outra coisa que a gente, assim, trabalha com muito cuidado lá no Vera Cruz, porque vocês sabem, são pais de alunos lá nossos, as nossas turmas, elas têm um número pequeno de estudantes, que é o número máximo ali de 15 estudantes, para você poder garantir justamente essa qualidade da educação. E qual que é a vantagem? A vantagem é que uma comunidade, tendo fundado o colégio, onde os membros são consagrados a Deus, fazem votos a Deus, né? Entre os nossos votos está incluído uma visão do mundo que é de acordo com o voto de pobreza, né? Nós não somos religiosos, somos leigos, mas nós prometemos a Deus não nos apegar aos bens materiais, né? Então, quando você funda um colégio, esse colégio, ele pode ser uma empresa, ele pode ter fins lucrativos, mas você sabe que aquele lucro vai ser investido no próprio colégio, que você quer o bem das famílias e dos alunos. Não é para nós que nós estamos fazendo aquilo. E isso já muda tudo, por incrível que pareça. Porque mesmo os colégios, né, que têm uma identidade católica, em muitos deles já há essa corrosão por causa da questão do dinheiro, da expansão, de você ter mais alunos. As propagandas que a gente vê, as publicidades agora no final do ano, são sempre assim, tentando captar aluno e chamar aluno. Muitas vezes a propaganda é feita sempre pensando nos vestibulares, né? Porque fulano passou em primeiro lugar, segundo lugar, já saiu há pouco tempo agora atrás, né? A classificação do ano passado do Enem, então os colégios já pegam essa classificação, já falam, ficamos em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, porque a visão de educação é completamente diferente. E nesse aspecto, a gente precisa dizer, não há catolicidade nisso, né? Porque se tem um outro tipo de interesse que não é a salvação da alma daquele aluno. Quando você fala de Enem, você está falando de um aspecto só da educação. Você não está citando ali, né, que aquele menino, você quer realmente que ele vá para o céu, que ele encontre com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tenha uma vida de santidade. E, infelizmente, na sociedade hoje, o que a gente vê? As pessoas têm os seus diplomas, ocupam os seus cargos de trabalho,
mas estão corrompidas, né? Pelo vício, quer dizer, estão corrompidas pelo mal. Você vê um monte de pessoas aí que são formadas e que agem de forma corrupta, violenta, selvagem, né? Na sociedade. Então, o que adianta ter o diploma se você não tem uma formação completa, né? Eu vejo uma tristeza grande nesses colégios com denominação católica, mas que não vive a prática. Primeiro, pelos próprios pais que são católicos, colocam lá e confiam cegamente numa criação que não vai condizer com a própria fé. Mas aqueles que não são e veem a atitude de pessoas que são católicas, pensam, não, uma pessoa que quer tanto financeiramente, que esbanja tanto Sim. a parte financeira, é quase um contra-testemunho. Eu tô falando isso porque tem um caso pessoal meu, de uma prima que não é católica, que fala assim, que ela se espanta com a postura, que a filha dela estuda num colégio católico. E aquele colégio não traz para ela nenhuma conversão, e isso é triste. Isso também, Ana, é o seguinte, quando não é triste, também é outra situação, né? Que várias famílias, várias que eu falo assim, já me procuraram e disseram assim, meu filho perdeu a fé. Meu filho me acompanhava nas missas, me acompanhava nas participações minhas na igreja e dentro do colégio dele, colégio católico, né, ele foi aprendendo a ver tudo isso como uma bobagem. É muito triste quando você vê os pais que formaram os filhos, educaram os filhos e levaram os filhos para a igreja e confiaram numa instituição com essa identidade e ao invés da instituição colaborar com a família, ressoar o que a família está fazendo, né, ela simplesmente abriu mão da identidade dela. Então, é uma tristeza, assim, é muito grande, né? Você vê isso acontecer. Eu já vi, assim, muitos casos de perda de fé, mesmo participando ali de um colégio que tem a denominação católica, né? E por que? A gente fica se perguntando por que isso está acontecendo, né? Porque perdeu a identidade. Olha, se você, eu dou exemplo que é assim, se você vai ver uma publicidade de uma bicicleta, você compra a bicicleta, né, pela internet, ou então vai numa loja e compra, e eles te prometem uma coisa, e aquilo que foi vendido para você não é o que prometeram, você tem recurso hoje de fazer devolução, pedir o estorno, mas você também pode ir no Procon, né? Você imagina se os pais fossem no Procon para reclamar que colocar os filhos num colégio católico não está sendo dado a eles o produto que eles compraram. Nós estamos lotados de colégios aqui em Belo Horizonte, de famílias, são milhares de famílias que pensaram assim, eu vou receber aqui uma educação católica, e não recebe educação católica, né? Quer dizer, é caso de Procon isso, né? E aí, aproveitando esse assunto, explica um pouquinho para quem não entende, o que é educação clássica católica? Qual que é a diferença? Então, a educação clássica foi a educação que sempre vigorou na Igreja Católica e com a qual nós rompemos assim há mais de 300 anos, né? A cosmovisão da educação mudou a partir ali do século XVII, século XVIII, né? Por conta de todas as filosofias que foram entrando dentro do mundo, né? E dentro da própria igreja. Mas a Igreja Católica, ela absorveu o modelo da educação clássica que veio da Grécia, que veio de Roma, né? Desde o princípio. E grandes santos da igreja, como São Basílio, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, todos eles abraçaram a educação clássica da antiguidade, porque viram nessa educação o melhor modelo de educação para o cristão, né? E Santo Agostinho estudou com autores gregos e romanos, né? São Basílio a mesma coisa, Santo Ambrósio a mesma coisa. Então, quando a gente vê assim grandes nomes da igreja no começo dos primeiros séculos e vai ver o que eles estudaram, era educação clássica. Só que a educação clássica na Grécia e em Roma não era cristianizada, né? Era uma educação pagã. Então, o que eles fizeram? Eles cristianizaram essa educação clássica. Daí que surge a educação clássica católica, com a identidade católica. E a partir disso, essa educação ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, cada vez mais, principalmente com dois tipos de escolas, a gente pode dizer assim, que eram as escolas paroquiais e catedrais, que eram o mesmo modelo, e as escolas monásticas, dentro dos mosteiros. Então, ali, nesses dois modelos de escola, a educação clássica foi se desenvolvendo dentro do conhecimento das 7 artes liberais que já vinha da Grécia e de Roma. Então, é uma educação fundada no estudo das 7 artes liberais,
Mas para quê? Por que que a Igreja Católica sempre recomendou o estudo dessas artes? Santo Agostinho, por exemplo, tem uma obra que se chama Doutrina Cristã, onde ele fala da importância do estudo das artes liberais como uma preparação para que o estudante possa ter acesso às Sagradas Escrituras. A gente às vezes não entende muito isso, porque hoje você compra a Bíblia em qualquer loja católica, né? E você lê a Bíblia. Mas o conhecimento das Escrituras, ele era preparado por um modelo de educação sempre ensinado pela Igreja Católica, que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e que atingiu o ápice por volta ali do século XI com Hugo de São Vítor. Então, naquele momento, a gente tem já uma forma final da educação clássica católica que continuou sendo propagada nos séculos seguintes. Então, você pega, por exemplo, um Santo Tomás de Aquino, que vem no século seguinte ao Hugo de São Vítor, e que já bebeu ali da água mais fresca e limpa que tinha, do que Hugo de São Vítor tinha ensinado, e olha quem que foi Santo Tomás de Aquino, né? Então, todos aqueles séculos ali, o século XII, século XIII, século XIV, século XV também, eles são fruto do que foi feito já dentro da educação clássica católica, que tem em Hugo de São Vítor o seu maior representante, mas que antes já tinha feito um grande benefício para a igreja, né? A gente tem no século IX, no século X, século XI, uma grande produção cultural, muito diferente do que aquela bobajada que a gente aprendeu no colégio, né? Que é a Idade Média e a Idade das Trevas. Foi um período de grande florescimento, de grande crescimento cultural. As universidades que nasceram na Igreja Católica nasceram nesse período, né? E muito por causa do quê? Da educação clássica católica. O que a gente tem que entender hoje? Porque muita gente fala assim, mas espera aí, dá para aplicar isso hoje, no século XXI, uma educação que é da Idade Média? Não só dá, como a gente precisa de mais de fazer isso. Porque é a educação que a igreja sempre propôs e que nunca deveria ter sido perdida, que faz com que a nossa cultura seja cada vez mais abrangente e que tem dois pilares. O primeiro pilar é a pessoa do mestre, que é uma pessoa que busca a vida de virtudes e busca a santidade, porque é ele que vai levar o aluno, conduzir o aluno como um verdadeiro pedagogo até nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque esse que é o caminho. O pedagogo é aquele que conduz. A palavra pedagogo significa aquele que conduz a criança. Então, o mestre hoje é aquele que tem que conduzir o aluno a Cristo. Sem isso, não tem educação clássica católica. Então, por isso que quando vocês me perguntaram, você conhece outros colégios de educação clássica católica? Eu não conheço aqui em Belo Horizonte, porque eu não conheço um colégio onde todos os mestres, todos os professores vivem a vida católica, vivem a fé católica e querem levar as crianças para Deus. E o outro elemento é todas as disciplinas articuladas para revelar, né, esta obra de Deus que está presente em tudo. Quem estuda matemática, quem estuda ciências, história, geografia, precisa estudar conectando aquilo que está estudando ao próprio Deus, né? Porque todo conhecimento vem dele, então quer dizer, todo conhecimento também precisa voltar para ele. Não há nada que a gente estude em matemática, em história, geografia, ciência que não possa ser depois devolvido ao próprio Deus. Mostrar isso para a criança é uma coisa assim espetacular, né? E por isso que eu falei também desse material que a gente usa, que é da Unitrinos, que ele foi todo construído com essa perspectiva, né? Então, se você tem hoje as matérias apontando para Deus e o professor fazendo esse papel em sala de aula, você garante a educação clássica católica, né? E olha só, uma dúvida que eu tenho aqui. Você falou da Idade das Trevas, né? Obviamente, lá no Veracruz, nas demais escolas que ensinam a educação clássica católica, não trata esse período como Idade das Trevas. Sim, sim. Mas o aluno ele vai aprender dentro dessas escolas um contexto de história dentro deste mesmo período. Uhum. Mas o que é cobrado pelo MEC nas provas que agora é tudo, acho que agora é só Enem, né? Enem, Antigamente era vestibular É. que a gente fazia, agora é só Enem. No Enem, ele não vai trazer as questões com foco no que as outras escolas estão ensinando erroneamente? Vai trazer e traz, inclusive assim, com uma deformação muito grande da própria verdade. Mas o que a gente tem feito? Eu não estou falando assim no Veracruz ainda, mas o que a gente instrui muito também as famílias, os estudantes de outros colégios, né? A conhecerem o que eles também cobram e entendem como sendo o certo. E é fácil você ver isso.
né? Eu dou exemplo assim, se você estiver conversando com um grupo de 20 pessoas que têm a mesma ideologia, você pode não conhecer nenhuma delas. Se você conhece a ideologia, você chama qualquer uma no particular que você vai ouvir a mesma coisa. Porque elas sempre repetem a mesma coisa. Então a gente já sabe como é que são essas provas e o que, que eles pedem, o que, que eles acham que é certo e que é errado. Então um aluno, por exemplo, nosso, ao ler uma prova dessa e identificar uma questão, ele vai falar, peraí, eu sei o que, que é verdade, mas eu sei qual que é a opção aqui que eles estão Que pedindo para eles eu querem que marcar, eu que eles querem responda. que eu responda, né? Então é claro que ele vai marcar aquela opção, porque aquela opção que, de acordo com aquela prova, é o que está certo. Como o exame do Enem, ele não mede mais conhecimento, porque não mede. Mede qual que é a sua bússola política, vamos dizer assim, social e etc. Você prepara o aluno para que ele faça o tipo de exame. Faça aquele exame e tenha sucesso naquele exame. Mas ele É, sabe o que que é é verdade, igual né? tirar carteira, né? Igual tirar carteira, a mesma Você coisa. aprende a tirar carteira e depois você aprende a dirigir. É tipo isso. E a escola, aí chegamos então no Veracruz. Como que surge aqui a ideia, pô, não quero, nós vamos, você já falou, né, que você estava na outra escola e viu que não era aquilo que você entendia Sim. como correto e pronto, vamos fundar a escola o Veracruz. Como que foi esse processo de fundar o Veracruz até aqui? Então, o Veracruz é um fruto da Academia da Vida, né? Que a gente já tinha esse trabalho com a educação clássica. E em 2024, no ano passado, a gente abriu logo no comecinho do ano um centro de estudos. Era um centro de estudos de educação clássica, mas um centro de estudos informal. Uhum. Então não era educação formal, não era colégio, né? E ali eu me reuni junto com alguns professores que já faziam a formação comigo há algum tempo. E nós trabalhamos vários temas ali de educação clássica, né? Por causa dessa formação e desse grupo de professores, né, nós ficamos assim muito próximos, muito amigos, nós continuamos a estudar juntos. E no ano passado, lá no Colégio Magnífico, eles abriram um curso sobre formação de escolas, como abrir colégios, né? E a gente conversava muito um com o outro assim, né? Será que é muito difícil abrir colégio, um dia ter colégio? E eles sempre me perguntavam e eu falava assim, olha, realmente, de verdade, assim, eu não penso em abrir colégio. Porque a gente já tem o trabalho da Academia da Vida, um centro de estudos, a gente já dá formação em outras cidades, é um trabalho bem estabelecido. Quanto mais a gente puder multiplicar esse trabalho, nós vamos beneficiar cada vez mais grupos, né? E aí, logo na primeira formação, de cara, já ficou muito claro assim para nós que para que um dia a gente abrisse um colégio, a gente teria que ser dono de algum lugar ou ter algum lugar alugado, né? Porque sem isso você não consegue nem entrar com a documentação, né? Então, foi muito engraçado porque eu não lembro qual que era o nome do nosso grupo de WhatsApp, mas a partir desse dia o grupo mudou para o nome Qual é o CEP? Que a gente tava pensando, bom, se alguém vê algum lugar que tá alugando, que pode ser colégio, informa aqui no grupo, né? E assim, foi tudo muito assim impressionante como aconteceu. Vocês já conhecem a história, mas assim, eu vou contar de novo porque realmente vale a pena. A gente não esperava que esse ano a gente já estivesse trabalhando com colégio. E ano passado, no mês de junho, as relíquias de Santa Teresinha vieram aqui para Belo Horizonte. E elas foram lá no Carmelo do Planalto, né, que é na igreja onde a gente também hoje participa lá, que é contígua ao Colégio Veracruz, né, das Irmãs Carmelitas. E foi no dia 14 de junho que as relíquias vieram. E eu já havia morado ali perto, em 1997, quando no ano que eu comecei a dar aula. E eu, meu pai e minha mãe frequentávamos ali o Carmelo. Então, meus pais foram muito próximos ali do Carmelo, atuaram lá dentro. E naquele período, as irmãs abriram, onde hoje é o Colégio Veracruz, um centro de estudos para crianças carentes ali da região. E o meu pai foi diretor daquele local e a minha mãe dava aula naquele local, onde hoje é o Colégio Veracruz, né? E quando as relíquias, ano passado, voltaram lá para o Carmelo, porque já tinham ido em 1997, minha mãe ligou para saber como é que seria a visita das relíquias e tudo, porque eu falei com ela, não, eu vou com a senhora, nós vamos lá, né? E minha mãe, muito sanguínea, né? Na hora que liga para as irmãs, pergunta como é que tá lá o centro. E as irmãs falaram para ela que estava fechado há 2 anos. E a minha mãe nem sabia que a gente, eu e os outros professores, já tínhamos conversado sobre um dia, quem sabe, abrir colégio, né? E aí ela falou assim para mim, Rodrigo, sabe que o negócio das irmãs lá tá fechado tem 2 anos.
Por que que você não faz o centro de estudos lá? Porque lá já tem salas de aula e tudo. Na hora que ela falou isso, eu mandei no grupo, né? Eu falei assim, olha, gente, vamos rezar aqui, eu vou lá rezar hoje com as relíquias. Tem o CEP. O CEP. Chegou o E CEP. aí, quando eu cheguei na igreja, as irmãs que estavam na porta, né, me receberam a minha mãe, e a minha mãe já tinha adiantado um pouco o assunto, e a irmã falou assim para mim, você vai rezar lá nas relíquias, e eu vou rezar para a alma do seu pai. Se for da vontade de Deus, vocês vão vir para cá. Então eu fiquei ali a tarde toda rezando, já ia fazer isso mesmo, né? Depois foi a Santa Missa. E 10 dias depois eu fui lá conversar com elas, e elas queriam muito. Elas falaram assim, não, realmente, a gente mostrou todo o local para mim, eu fiquei assim impressionado, que eu não estava esperando, né, um local assim já pronto para abrir um colégio, né? E depois conversamos na imobiliária e acertamos tudo. E aí veio a parte da documentação, né? A primeira reunião que a gente fez foi no dia 5 de julho do ano passado. E quando a gente vai olhar no site da superintendência, tinha que entregar tudo até o dia 30 de junho. Já tinha passado 5 dias, né? Então a pessoa que estava com a gente, nos assessorando, ela falou assim: olha, pode mandar um e-mail dizendo que você vai abrir o colégio. Já tem nome? Falei, tem. Falei assim, pode mandar um e-mail dizendo que vai abrir o colégio, que eles vão ter que dar um prazo para vocês. E eles deram um prazo de 18 dias para a gente levantar toda a documentação. Sendo que dentro da documentação tem o AVCB, o alvará de funcionamento, o alvará sanitário e etc. E são 3 documentos assim difíceis que você não pode pedir os 3 de uma vez. Você espera um sair primeiro para depois pedir o outro, para depois pedir o outro, né? E aí essa noite foi a noite que eu mais dormi bem, porque eu falei assim, Jesus, se essa obra for sua, o Senhor vai cuidar de todas essas partes aí, porque não tem como a gente fazer isso. E a gente foi levantando os outros documentos, regimento, colégio, estatuto e tal. E aí, quando foi no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Lá é o Carmelo, né? Dia 16 de julho. Na parte da manhã, o Luiz Gustavo, que trabalha com a gente, ele manda a notícia que saiu o AVCB. Eu já fiquei chocado, porque eu falei assim, como que saiu um AVCB Então, em pouco tempo, sem a gente conhecer ninguém lá dentro, pedir para ninguém favor nem nada, né? E aí eu falei assim, então você já pede o da prefeitura? Eu falei, não, já pedi. O alvará de funcionamento da prefeitura. E aí, quando foi lá por volta das 3 da tarde, ele manda o documento já pronto para mim. Falei assim, vai estar pronto no mesmo dia, 16 de julho. Eu falei assim, eu não tô acreditando, você tá brincando? Eu falei, não, tá aí, eu te mandei o documento para você ver que não é mentira minha, tá aí o documento, o alvará. Eu falei, então você já pede o outro. Eu falei, já pedi, que é o alvará sanitário, né? Antes de fechar o expediente, era 5h30 da tarde, mais ou menos, ele manda o documento para mim. No mesmo dia saíram os 3 documentos, né? Dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Quer dizer, Santa Terezinha, lá no Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Eu falei assim, realmente, assim, eu fiquei muito impressionado com isso. Eu falei, Deus quer muito esse colégio, né? E aí conseguimos protocolar tudo no dia 22 de julho, né? Quando a gente recebeu a foto do protocolo, né? Eu perguntei para a moça que estava assessorando a gente, e agora? A gente tem que esperar o quê? Ela falou, agora você não tem que esperar nada. Agora você vai divulgar para as famílias. Eu falei assim, mas a gente só protocolou. Eu falei assim, mas é assim que funciona. Agora o que eles vão pedir é só mudar isso, mudar aquilo, fazer algum ajuste, mas o colégio vai abrir ano que vem. Aí foi quando a gente começou a divulgar, foi aquela loucura que vocês já sabem, né? Que foi uma correria danada de agosto para cá, né? Agosto até janeiro, a gente vai dizer, a gente correu muito, mas depois também esse ano a gente já começou lá, porque as obras lá no colégio começaram só 20 de dezembro, né? Então, mas graças a Deus, assim, cada dia a gente fica muito impressionado com os caminhos que Deus vai conduzindo a gente, né? Assim, para que a gente possa atuar lá. Vimos um retorno assim muito bonito das famílias, muito bonito, apoiando muito o colégio, e muito satisfeitas, né? A gente vê que as famílias estavam muito sedentas, muito desejosas assim de um colégio que tivesse esse rosto, né? E a felicidade dos meninos é tudo para nós, né? A gente vê realmente os meninos ali muito felizes, muito contentes com o colégio, né? Mesmo sendo um ensino semi-integral, que é de 8 às 15, os meninos ficam ali muito bem. Quando os pais chegam em cima da hora para buscar os meninos até reclamam, né? Não, já chegou para me buscar, né? Porque eles gostam muito. Então tem sido assim uma experiência, né, muito gratificante, né? E eu posso assim dizer, quase 30 anos de escola, né?
vivi essa experiência do Magnífica, mas o que a gente tem vivido ali no Veracruz realmente tem sido assim inédito, né? Tem sido único. E posso dizer assim, todos os professores estão lá. Eles sempre falam para mim, nunca vivi isso aqui na minha vida, nunca esperava viver isso que a gente vive aqui. Porque você imagina você trabalhar num ambiente que você não tem disputa de poder, inveja, ciúme, ninguém puxando tapete de ninguém, todo mundo ajudando um ao outro. É realmente um ambiente assim maravilhoso, né? O pessoal lá gosta bastante, graças a Deus. E hoje lá tá com quantos alunos? Hoje nós estamos com 137 alunos, né? Que também foi uma outra coisa que nos surpreendeu muito, porque, claro, a gente fez um plano, né, para manutenção do colégio, 50 Sim. alunos que a gente precisa para poder manter o colégio, né? E esse número surpreendeu a gente, porque a gente não esperava ter tantos alunos assim. A gente começou o ano, acho que com 118, 120 alunos mais ou menos. E foram entrando alunos ao longo do ano e não para de entrar aluno, né? Agora mesmo tem mais alunos que vão entrar agora em agosto para a última etapa, né? E aí você começa ali, então, no infantil. Aí você tem infantil Primeiro 1. período, infantil 4, que se fala em alguns É. colégios, né? Com 4 anos de idade. Então, da educação infantil temos 2 turmas. Depois o fundamental todo, do primeiro ao nono. E o ensino médio, abrimos a primeira e a segunda série. Ano que vem vamos continuar, né? Com a terceira série do ensino médio. E Aí aí vai o completar. pessoal da segunda já vai Vai para para a terceira terceira, e vai completar. né? Então lá vai ter todas as séries, Todas as toda a séries. formação para as crianças, jovens e adolescentes ali. Toda do ensino médio, do ensino infantil, da educação infantil até o ensino médio. E a perspectiva, assim, ainda é muito boa, porque a gente fez só um encontro agora, domingo agora. Uhum. Fizemos o primeiro encontro, assim, para famílias novas. Já tinha bastante gente, né? Já intenção de matrícula, né? De umas 40 matrículas. E ainda vamos fazer o encontro em setembro e outubro, Isso para as matrículas pro ano que para o vem. ano que vem. Mas a gente sabe que muitas famílias procuram só novembro, dezembro e janeiro, É, né? Uhum. Nós programamos esses 3 normal. encontros para tentar ter uma noção também do que vai ser o próximo Uhum. ano, salas que a gente vai ter que construir e tudo, né? Porque a gente já tem turma que já está lotada, né? E a gente vai precisar, para dobrar a turma, construir mais salas, né? E qual é o impacto, assim? O que que você pode falar que isso vai agregar para o futuro das famílias, das crianças? Começou agora, é uma semente que está crescendo, mas qual que é o impacto positivo que você vê que a educação, o Veracruz vai trazer para essas famílias? Ana, um dia eu estava voltando assim de Divinópolis, né? Lá do Magnífica, há uns 2, 3 anos atrás. E aí eu chegava sempre à noite, né? Aqui em Belo Horizonte. E aí um dia chegando aqui em Belo Horizonte, me veio assim na cabeça, falei assim, gente, eu nasci nessa cidade, né? Tô tendo que trabalhar em outra cidade. E lá tá acontecendo uma coisa maravilhosa onde eu tô, no Magnífica, né? Mas eu queria tanto que aqui tivesse, que o nome da cidade fosse verdade, acontecesse de verdade, que aqui tivesse um Belo Horizonte. E aquilo ficou assim dentro de mim. O que que eu posso fazer? Eu nasci aqui, a cidade que. Eu nasci aqui nesse lugar. O que que eu posso fazer por essa cidade para que aqui se torne uma cidade melhor e as pessoas tenham um horizonte melhor, né? E depois de alguns anos isso aconteceu com um colégio. Então eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a grande contribuição nossa para a nossa cidade. Né? Como eu disse, a gente quer que muitos outros colégios surjam aqui. A gente sabe que a gente não vai fazer nada sozinho. Mas você imagina o que são 130, 140, 150 crianças. Hoje, essas crianças pertencem a mais ou menos a 80 famílias que estão conosco. E o que essas 80 famílias elas vão viver daqui a alguns anos com esses meninos também crescendo, numa educação completa, plena, numa busca de virtudes e santidade. As conversas dos meninos ali no colégio são impressionantes, são muito bonitas. Você vê o que eles falam, o que eles conversam, os assuntos deles, né? A busca sincera deles em todos os momentos ali. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o grão de mostarda, é o fermento da massa que vai causar assim, uma grande transformação dentro da nossa cidade, né? Porque eu falo isso sem nenhuma pretensão, porque é assim, foi isso que Jesus disse pra gente. Ele falou que aconteceria dessa forma. Então, nós não temos nenhum grande nome, nenhum grande grupo junto conosco, nenhum grande investidor. Começamos assim, porque me perguntaram no começo, né? Você tem quanto para começar o colégio? Eu falei assim, nada. E era verdade.
O colégio ele só se manteve, só se mantém porque as famílias investem no colégio pelas mensalidades, né? E isso é o que faz o colégio existir. Então é uma parceria muito grande das famílias com o colégio. Se as famílias falarem assim, a gente não vai deixar mais os meninos aqui, acabou o colégio, é simples assim. Mas o colégio foi feito para quem? Para as famílias. Não é um negócio para nós. E isso muda tudo. Então eu tenho certeza que isso vai impactar muito a nossa cidade, né? Já daqui a alguns anos, porque as crianças estão crescendo já de uma forma diferente. Não é algo que nós estamos fazendo, nós estamos colaborando com as famílias. As famílias já queriam. E nós estamos só contribuindo com as famílias no aspecto acadêmico, né? E, é claro, de formação moral, formação espiritual também. Mas quanto mais isso se multiplicar dentro do nosso colégio e com outras instituições, melhor vai ser o panorama para nós, né? Então a gente precisa realmente fazer isso, na certeza de que isso aí é espalhar o evangelho, né? E aí, as famílias que quiserem, né, que estiverem pensando ainda em colocar os seus alunos, os seus filhos, né, lá na escola pro ano que vem, como que eles procuram a escola? Então, podem entrar em contato conosco, né? Ou pelo Instagram, que é colégio.veracruz, ou então pelo telefone do colégio. Mas no dia 21 de setembro é a próxima data de apresentação de famílias que a gente vai divulgar também pelo Instagram do colégio, né? Então, aí lá tem um formulário, quando a gente divulgar, é bom assim fazer a inscrição logo, porque a gente atende lá naquela sala de artes lá em cima. Ali cabe mais ou menos 55 pessoas, a 60 no máximo, para já poder conhecer a proposta do colégio. Porque a gente sempre apresenta assim para as famílias: apresenta a proposta do colégio, depois os alunos fazem uma avaliação diagnóstica e depois então vai para a entrevista com cada família, né? Esse que é o processo em 3 etapas que a gente faz. Então as famílias já podem nos procurar assim quando quiserem, vão ser encaminhados também para esse processo. Próximo encontro no dia 21, para posteriormente então poder fazer a matrícula. Isso a gente está falando para 2026, né? Sim. Que para esse ano as vagas continuam abertas. Tem pais que já foram agora nesse encontro domingo e que ficaram um pouco temerosos se vão encontrar vaga ano que vem ou não, porque a gente realmente tem turma lotada e que mudaram de ideia e já querem pôr os meninos esse ano, porque aí já garante a vaga. Ah, mas para esse Pro ano ano que ainda vem. consegue colocar. Para esse ano, em algumas turmas, consegue colocar, né? Então, como a gente também apresentou dessa vez, esse ano a gente está apresentando para as famílias o quadro das turmas. Quantos alunos tem cada turma, quantas vagas tem em cada turma, só para que eles já tenham uma noção assim disso, né? E aí, então, quando for publicado o edital de matrícula, é que aí realmente as matrículas para o ano que vem poderiam ser efetivadas, né? Para o ano que vem, 2026. Então, o caminho é procurar, entrar no Instagram da escola, lá Isso. já vai ter o formulário para eles poderem Sim, para preencher para ir preencher para apresentação da escola. para apresentação. Ótimo. Então, quem estiver assistindo e quiser, Isso aí. né, já Isso entra aí. lá correndo para poder participar. Dia 21? 21 de setembro é o próximo encontro. Não, beleza. Eu sempre gosto de fazer um fechamento, assim, da nossa conversa. Te agradeço, Rodrigo, pela sua disponibilidade, Eu que agradeço. pelo seu tempo. E eu queria, assim, que você falasse qual que é o desafio para nós, como pais e mestres, os professores da instituição, na mudança, eu acho que fomentar a esperança num futuro melhor para as nossas crianças. Qual que é o recado, assim? Qual que é o caminho que a gente pode buscar juntos? Sem dúvida, para mim, o que me vem assim de imediato, né, que a gente nunca pode perder a educação no amor, educação para o amor. Professores, pais, né, sempre tem que entender isso. A educação para o amor. Quer dizer, quando nós entendemos que o nosso compromisso como pai, como mãe, como professor, é guiar o aluno para que ele tenha esse encontro pessoal verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo através do amor, a gente garante a verdadeira educação. No Colégio Veracruz, a gente atua com os nossos alunos pelo Sistema Preventivo de São João Bosco, que mostra justamente que a educação precisa ser feita com ternura, com acolhida, com generosidade e principalmente com a caridade. Sempre a gente pensa na educação assim, mas eu não preciso ter firmeza? Sim, mas é a firmeza sempre com a caridade. Então, a educação para o amor é o caminho infalível para que nós, pais e professores, possamos conduzir os nossos filhos, né? Maravilhoso. Muito bom. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, tá, por ter aceitado o nosso convite. Provavelmente a gente deve te chamar mais vezes para a Bora. gente poder Oi, super disposto. partilhar outras coisas aqui Muito obrigado. nesse podcast. E para vocês que estão nos acompanhando, a gente vai colocar
né, na descrição aqui do vídeo os contatos da escola, né, para quem quiser procurar a escola. Nossos filhos estudam lá, recomendo demais, com certeza. E mais uma vez, como nós falamos outra vez, né, como agora nós estamos aqui nesse estúdio, com certeza a gente também aumentou o nosso custo e contamos com a colaboração de vocês. Quem puder nos ajudar, a gente também vai colocar aqui na descrição como que vocês podem nos ajudar para poder arcar com os custos aqui do podcast. Beleza? Um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço.